Nós vamos encerrar hoje a nossa série de mensagens no Salmo 1. Eu então convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 1. E nós leremos o versículo 6 nessa noite. Salmo 1, versículo 6. Foram 4 mensagens até aqui no Salmo 1 e hoje é a quinta e última mensagem. O versículo 6 diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu vou ler aqui na minha tradução, a minha tradução, que é Almeida, século 21. Ela traduziu assim esse texto: porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Até aqui então a leitura da palavra do nosso Deus. Nós já falamos que esse salmo pode ser dividido da seguinte forma: versos de 1 a 3 falam sobre o bem-aventurado. Quem é a pessoa bem-aventurada? Quem é a pessoa verdadeiramente feliz? Quem é a pessoa realmente abençoada? É aquela que não anda na mesma rota, no mesmo caminho daquelas pessoas que não conhecem a Deus, ou seja, não anda no caminho dos ímpios, não ouve os seus conselhos e não se alia a eles. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, e nessa palavra ele medita de noite, e ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que sempre produz fruto. Ou seja, o bem-aventurado, a pessoa bem-aventurada, ela tem estabilidade em sua vida, ela tem firmeza, vem o que vier, ela sempre continua com muita firmeza na sua vida, então essa é a pessoa bem-aventurada, nos versos de 1 a 3. Depois, nós vimos também os versos 4 e 5, e esses versos 4 e 5 falam quem são os ímpios. Enquanto que os bem-aventurados são como a árvore que tem estabilidade, que tem firmeza, que tem raízes aprofundadas, raízes que chegam até as águas, ali um manancial de águas. Os ímpios, pelo contrário, eles são como uma palha, que são levados pelo vento, e um dia eles serão julgados pelo Senhor, conforme diz o versículo 5. Então esse salmo encerra agora no versículo 6, e é com esse verso 6 que nós vamos encerrar essa pequena série de mensagens, observando aqui como esse salmo 1 se conclui, como é que ele termina, aqui nesse versículo 6. Nós vemos aqui 2 caminhos. Então esse é o título da nossa mensagem: 2 caminhos. E é exatamente sobre esses 2 caminhos que esse versículo 6 fala. E é sobre isso que nós vamos então meditar. Jesus fez também referência a 2 caminhos. Eu até acho que quando Jesus fez referência aos 2 caminhos ali, ele estava pensando nesse Salmo 1, verso 6. Ele disse assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Veja, Jesus, e aqui depois ele fala aqui então, do caminho que é o caminho apertado, que é o caminho que conduz à vida, e ele fala também do caminho amplo, que conduz à morte. Ele fala também de 2 portas, através das quais nós entramos nesses 2 caminhos. Há aquela porta que é a porta larga, que é fácil de passar, e há aquela porta estreita, sabe? Porta estreita, é difícil passar por ela. A porta larga conduz-nos ao caminho largo, ao caminho estreito, ao caminho fácil,
ao caminho das facilidades, ao passo que a porta estreita, que é difícil entrar, porque ela tem alguns parâmetros ali, que foram estabelecidos pela própria palavra de Deus, né? E não é muito fácil entrar por essa porta estreita, porque para a gente entrar por essa porta estreita, a gente tem que deixar de lado algumas coisas, algumas muâmanos da nossa vida, o nosso orgulho, o nosso pecado, o nosso ego. A gente tem que jogar todas essas muâmanos do lado, porque senão a gente não passa por essa porta, né? Porque essa porta ela é estreita. E quando a gente entra por essa porta estreita, a gente adentra um caminho, que é um caminho apertado. Mas esse caminho apertado conduz à vida. Jesus faz então referência a esses dois caminhos: duas portas, dois caminhos e dois destinos. E o caminho apertado, obviamente, é mais difícil, mas é ele que leva a vida. O caminho amplo é aquele caminho fácil. Ele não exige sacrifício, ele não exige renúncias, você não precisa abandonar os seus pecados, você não precisa abandonar os seus vícios, você pode fazer o que você bem quiser com a sua vida, e é muito fácil seguir por esse caminho. Esse caminho é largo, mas esse caminho leva à morte. Já o outro caminho é o caminho estreito, apertado. Por que ele é apertado? Por que ele é estreito? Porque há alguns parâmetros que Deus estabeleceu em sua palavra, e nós não podemos sair desses parâmetros. Por isso que ele é estreito, porque a vontade de Deus é claramente revelada para nós, e precisamos então trilhar nesse caminho que não é muito fácil, porque nós temos que renunciar ao nosso eu, renunciar ao nosso ego, deixar de lado os nossos pecados, às vezes as nossas vontades pessoais, para que a vontade de Deus seja feita. Mas esse é o caminho que leva a vida. Veja só que são só dois caminhos, conforme diz Jesus, e conforme diz o salmista aqui no Salmo 1, verso 6. São só dois caminhos. O Salmo 1, verso 6 diz: é o caminho dos ímpios e o caminho dos justos. Jesus disse que é o caminho largo e o caminho estreito. Não existe uma terceira opção. Veja, não existem outros caminhos a mais. Não existe um meio termo. Eu sei que talvez a gente gostaria de um meio termo. Será que não tem meio termo? Não tem. São só dois caminhos: o que conduz à vida e o que conduz à morte. Não tem outras opções. Não tem outras opções. Só são essas duas opções: o caminho verdadeiro, que conduz à vida, e o caminho, na verdade, o caminho largo, né, que conduz à morte, e o caminho apertado, que conduz à vida. Eu sei que a gente gostaria de ter mais opções, né? E nós vivemos hoje um mundo que nos oferece muitas opções. Você vai no mercado, por exemplo, comprar macarrão, você tem lá várias opções, né? Várias marcas, várias possibilidades, vários preços. Você vai comprar um molho de tomate, né? São várias opções, vários preços. Você vai comprar um suco, tem várias marcas, vários gostos, né? Vários gostos, vários preços também. Você vai comprar um celular, são muitas opções. Você pode escolher um celular que vai de sei lá quantos reais ali, né? Sei lá, 300, 200 reais. Não sei se tem esse celular de 200 reais, acho que tem, né? Até 4, 5 mil reais. Então tem muitas opções, e nós vivemos hoje num mundo de muitas opções. Nós, na verdade, gostamos de ter várias opções, mas aqui diante de nós só há duas opções na vida espiritual, e não tem uma terceira opção. E portanto, só há duas respostas que nós podemos dar: um sim e um não. Nós queremos o caminho que é o caminho dos justos, o caminho que leva à vida, sim ou não? Não há também um meio termo ali, né? Não sei, tem. Não sei é a mesma coisa que um não. Não tem alguém, por exemplo, que é meio salvo. Ou é salvo ou não é. Não existe
semi-salvo, né? Meio salvo, quase salvo. Não, ou é salvo ou é completamente perdido. Entende? E diante disso, nós podemos dar só duas respostas. Diante do convite que a palavra de Deus nos faz, é um sim ou não. Não tem esse negócio de não sei. Eu sei que as pesquisas nos oferecem essa opção. Toda pesquisa que é feita para saber a opinião pública sobre determinado assunto, sempre há três alternativas, né? É sim ou não sei. Quando você ouve umas pesquisas, né? Tantos por cento disse sim, tantos por cento disse não, e tantos por cento disse não sei. É isso, tem muita gente que não sabe. E agora o grande problema é quando as pessoas não sabem o que decidir em relação à vida espiritual. Aí é um problema. E diante do convite que a palavra de Deus nos faz, há só duas respostas: o sim ou não. Nós vamos atender ao convite da palavra de Deus, vamos ouvir a voz do Espírito Santo e trilhar assim o caminho que conduz à vida, ou vamos dizer não a esse caminho e dizer sim ao caminho largo, né? Ao caminho que conduz à morte. Olha só, vamos olhar esses dois caminhos nessa noite. São sobre esses dois caminhos que nós vamos meditar nessa noite. Esses dois caminhos que nos são apresentados aqui no Salmo 1, versículo 6. O primeiro caminho é o caminho dos justos. Olha o que diz o início do verso 6, então. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Quem são os justos na Bíblia? Nós precisamos entender muito bem isso. Na Bíblia, os justos são aqueles que estão em um relacionamento pessoal com Deus. Não se trata simplesmente de obedecer. Obedecer é importante. Obedecer a palavra de Deus é importante, mas é algo muito além do que simplesmente a gente obedecer aos mandamentos e dizer assim: então, eu sou justo porque eu obedeço aos mandamentos. Ser justo na Bíblia é muito mais do que isso. Ser justo, os justos são aqueles que estão em um relacionamento pessoal com Deus, e são aqueles que, olha só, isso é fundamental, são aqueles que experimentaram e experimentam a salvação de Deus. São aqueles que são e foram alcançados pela graça de Deus. Eles foram declarados justos, não com base na justiça deles, mas com base na justiça do próprio Deus. Isso é fundamental, porque muitas pessoas elas dizem assim: eu sou justo, eu sou uma pessoa justa. Por quê? Eu não bebo, não mato, não fumo, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, de vez em quando eu vou à igreja, eu sou uma pessoa de família, etc, etc. Mas os justos na Bíblia são aqueles que recebem a justiça de Deus na vida deles. E aqueles que recebem a justiça de Deus são aqueles que foram alcançados pela maravilhosa graça do nosso Deus. Quer ver só um exemplo? O primeiro homem na Bíblia que é chamado de justo é Noé. Noé é chamado de justo. Só que diz o texto ali em Gênesis 6:8, assim: Noé alcançou graça diante do Senhor. Ou seja, o Senhor derramou graça a Noé. Olha que coisa fantástica. Noé foi salvo do dilúvio por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Ninguém merecia, nem mesmo Noé, ser salvo do dilúvio. Mas Noé foi salvo porque, diz o texto, ele recebeu graça, ele recebeu misericórdia do Senhor. Romanos 3, verso 24 diz que nós somos justificados, ou seja, nós somos declarados justos por Deus pela graça dele, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha
na base nossa mesmo, né? Na nossa própria base. Mas diz o texto, mediante a redenção que há em Jesus. Jesus morreu por nós, pagou o preço e agora Ele nos concede uma justiça que nós não temos. Olha só, é por isso que na Bíblia os justos não oram baseados, olha só, os justos não oram baseados na sua própria justiça. Por exemplo, Tiago, 5,16 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Só que, veja só, a oração de um justo pode muito, pode sim, é poderosa sim, mas o justo, ele não se baseia na sua própria justiça. Por isso que o salmista, se você está com a sua Bíblia aberta no Salmo 1, veja o que diz o salmista no Salmo 4, verso 1. O salmista, ele ora assim, ó Deus da minha justiça, olha só, ó Deus da minha justiça. Ele reconhece a justiça de Deus. Responde-me quando clamo, alivia a minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Veja só, o que ele diz? Tem misericórdia de mim, Senhor. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de mim. Por isso que aquele publicano, que foi orar no templo, aquela parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano, ali então, aquele publicano, ele orava assim: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Deus, tem misericórdia. Ele batia no peito, ele reconhecia que ele estava perdido, e ele clama pela graça, ele clama pelo favor imerecido de Deus, não o favor que ele merecia, mas o favor imerecido, porque isso é graça, é o favor imerecido. E quando ele clamou pela graça de Deus, mesmo ele sendo pecador, e todos nós somos, ele reconhecendo que ele estava perdido, diz o texto, Jesus falou: olha, este desceu justificado, esse foi declarado justo, Por quê? Porque ele reconheceu que ele estava perdido, ele reconheceu que ele não era nada, que ele estava completamente perdido mesmo, e ele era alvo do juízo divino, mas ele clamou pela graça e pela misericórdia. Portanto, qual é a lição que a gente aprende aqui logo nisso? Nós não podemos ir ao Deus Santo com base na nossa própria justiça. O Deus Santo, ele não permite, na verdade, que nós entremos na presença dele com base naquilo que nós somos, mas sim com base naquilo que ele é. É porque ele é bom, é porque ele é justo, e pela graça dele, quando ele nos perdoa de todo o nosso pecado, ele coloca sobre nós a perfeição dele, a justiça dele, e ele então, através dessa justiça que é dele mesmo, ele permite que nós entremos lá na presença dele. Por isso que você pode ir a ele, eu posso ir a ele, nós podemos ir a ele, clamando pela graça, pela misericórdia dele, que o Senhor nos recebe sempre de braços abertos. Louvado seja o Senhor. E então, esses são os justos, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. E diz o texto então que o Senhor conhece os justos. Olha só, o Senhor conhece os justos. Esse verbo que é usado aqui, o verbo conhecer, ele tem um amplo significado no Antigo Testamento. E, assim, essencialmente, conhecer, aqui quando diz que o Senhor conhece os justos, o verbo conhecer, ele dá muito mais do que uma ideia de um mero conhecimento intelectual, de simplesmente saber alguma coisa, quer dizer, envolve isso também, mas é mais do que isso. O verbo conhecer, ele dá a ideia de alguém que conhece outra pessoa, porque ele está em um relacionamento com essa outra pessoa, em um relacionamento de aliança. Aliás, esse verbo, ele é empregado no Antigo Testamento para se referir ao casamento, Adão conheceu Eva, a sua mulher, de Gênesis 4:1. Ali é um conhecimento íntimo, e a gente que é casado, a gente sabe, que a gente vai conhecendo, a nossa esposa, você aí vai conhecendo o seu marido, na medida em que os anos vão passando, e você vai conhecendo cada vez mais. É um conhecimento resultado de um relacionamento, Quando você casa com ele no primeiro dia, você já pode conhecer algumas coisas, talvez você nem sabia,
Você já conhece talvez algumas manias dele ali, ou dela, né? Quando vocês se casam. E aí a gente vai se conhecendo cada vez mais, né? Na medida em que os anos vão passando. Veja, conhecer aqui é conhecer a partir de uma intimidade. E é assim que o Senhor nos conhece, né? É porque Ele quer se relacionar conosco. Ele quer que a gente ande com Ele todos os dias. Ele quer que a gente fale com Ele. Ele quer falar também com a gente, né? E Ele nos conhece, então. Ele conhece todas as nossas necessidades. Agora veja, também esse verbo, ele significa, né, além de conhecer, né, intimamente, ele também significa ocupar-se com ou se interessar-se por alguém. Na medida em que Deus vai nos conhecendo, Ele também se interessa por cada um de nós. Olha só. É um conhecimento de alguém que está interessado por nós. Às vezes a gente quer conhecer sobre a vida de outra pessoa, mas será que a gente está de fato interessado no que aquela pessoa está passando? Ou a gente só quer saber, né, a última novidade, né? Às vezes a gente só quer saber por saber, né? Saber o que está acontecendo, né? Se aquele casal se divorciou ou não, se deu certo aquele emprego ou não, né? Mas será que a gente às vezes quer saber da vida do outro porque a gente quer ajudar o outro, né? Porque a gente quer orar pelo outro? Olha só, quando diz que Deus nos conhece, é porque Ele quer nos ajudar, é porque Ele se interessa por cada um de nós. O Senhor conhece tudo do justo. Esse é o sentido, né? O Senhor conhece suas lutas, o Senhor conhece as suas necessidades, o Senhor conhece os seus anseios, tudo aquilo que o justo passa, o Senhor conhece. A palavra de Deus diz que Deus sabe cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça, né? De alguns os fios caem mais, né? De outros menos. Olha só, Deus conta, né, cada fio de cabelo que cai, ou seja, Ele conhece tudo o que acontece em nossas vidas. Olha só. Há um salmo que diz que Ele conta as nossas lágrimas. Ele recolhe no seu odre todas as nossas lágrimas. Olha só, o Senhor sabe tantas quantas foram as lágrimas que você já derramou. Que coisa! Ele sabe, Ele conhece tudo. Isso é maravilhoso, irmãos. O Senhor sabe o que você está passando agora. Qual é a sua tribulação? Qual é a sua ansiedade? Qual é o leão que você tem que matar essa semana aí, né? O que você está passando aí? Deus sabe, Ele conhece. Você não precisa se esconder dele, não precisa se omitir. Você pode abrir o seu coração para Ele e falar: Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando aqui, Senhor. E justamente porque Ele sabe o que você está passando, é que Ele não vai abandonar você jamais. É justamente porque Ele conhece e Ele conta todas as suas lágrimas. Ele não vai deixar você nessa situação aí, entendeu? Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai intervir. Quando a Bíblia diz que Deus nos conhece, vai muito além do mero conhecer, né? Então, da ideia de uma intervenção. Deus intervém nas nossas vidas. Olha só. E é interessante que o texto diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Olha só, conhece o nosso caminho, conhece o caminho por onde nós trilhamos. Ele sabe onde você tem pisado os seus pés, se no caminho bom ou no caminho mau, né? Ele sabe. E se você está trilhando esta senda, esta vereda do justo, Ele sabe, Ele conhece. E Ele vai te abençoar com toda certeza. Por isso que a tradução Almeida século 21 diz assim: o Senhor recompensa. O Senhor recompensa o caminho dos justos. O Senhor vai recompensar. Não ache que Ele se esqueceu de você.
Ah, Deus, Ele se esqueceu. Será que Deus ele não se lembra de mim? Será que Deus não sabe da minha vida que eu estou trilhando esse caminho, que é o caminho correto, que é o caminho que está de acordo com a vontade dele? Senhor, será que o Senhor não sabe disso? Ele sabe. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: o texto diz assim: o Senhor conhece. Veja, o texto não diz assim: o Senhor conheceu. Não, o Senhor conhece. O que significa isso? É que o verbo aqui é conjugado no presente, mas a ideia é assim, que o Senhor tem um conhecimento que é constante, duradouro. É um conhecimento que não acaba jamais e que perdura, e que dura, e que durará para sempre, para toda a eternidade. Então olha só, Deus conhece, Deus intervém, Deus sabe de tudo que você passa, das suas lutas, das suas vitórias também. Ele sabe por onde você tem pisado, qual é o caminho que você tem seguido, e isso Ele faz constantemente. Constantemente. Isso nos dá garantias, olha só, isso nos dá garantias que nós sempre estaremos na presença de Deus, custe o que custar, ou venha o que vier. Como disse Santo Agostinho, grande teólogo do século IV, comentando esse conhecimento de Deus constante, duradouro sobre nós, Santo Agostinho diz assim, que esse conhecimento de Deus em nossa vida, essa participação de Deus na nossa vida, na vida dos mortais, diz ele, lhes garante a perpetuação da vida, e sem essa ação de Deus participativa, não há vida eterna. Se não fosse essa ação constante de Deus em nossa vida, constante, sempre, nós não chegaríamos lá um dia, lá na presença de Deus, lá na eternidade. Paulo diz: pois eu sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Olha só, eu sei, Paulo diz: eu sei quem é o meu Deus, eu sei que eu vou chegar lá um dia. Ação constante, eu estarei lá um dia da nossa vida, lá na presença dele. E quem garante isso não sou eu, porque se fosse eu que tivesse que garantir isso, eu estaria perdido, mas quem garante é Ele. É Ele mesmo que garante isso. Por isso, então, Deus se relaciona pessoalmente com cada um dos justos, chama-lhes para perto de si, e Ele mesmo garante que esse relacionamento jamais será rompido. O Senhor conhece o caminho dos justos. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 8, versos 35, 38 e 39, quem nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar. Nenhuma tribulação, nenhuma angústia, nem a espada, nem anjos, nem principados, absolutamente nada, nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Deus quer que você se relacione com Ele, e aqui está a boa notícia, Ele quer se relacionar com você também. Que coisa fantástica, Se fosse só eu querendo me relacionar com Ele, aí... Mas Ele quer também, Ele quer. E isso faz toda a diferença. Agora veja, o caminho dos ímpios. Olha o que diz a parte B do verso 6. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou conforme diz aqui Almeida, século 21, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Vamos entender isso? Olha só, o Senhor conhece o caminho dos justos. Deus, ele age sobre os justos, de maneira tal que os justos são abençoados. Então, se nós somos abençoados, é porque Deus age sobre nós. Agora veja os ímpios. Diz assim que caminho dos ímpios perecerá. Fazendo um pouco uso aqui da língua portuguesa, O sujeito da primeira frase é Deus, é o Senhor. Ele conhece o caminho dos justos.
O sujeito da segunda frase é o próprio caminho dos ímpios. Ou seja, em outras palavras, o próprio ímpio traz a destruição sobre ele mesmo. Veja que o texto não diz assim: o Senhor conhece o caminho dos justos e o Senhor traz destruição sobre o caminho dos ímpios. Não diz isso o texto. A parte final diz assim: o caminho dos ímpios perecerá. É o próprio ímpio que se envereda por caminhos tortuosos e ele é que se autodestrói. Portanto, não é Deus o responsável pela destruição do ímpio, é o próprio ímpio o responsável pela sua própria destruição. O que a gente aprende aqui? Aprende aqui o seguinte: que o ser humano, infelizmente, ele tem essa capacidade de se autodestruir. A maior ameaça do ser humano é ele mesmo. O que ameaça a espécie humana não são extraterrestres, como alguns acham, né? Não são os animais ferozes, enfim. O que ameaça a espécie humana é a própria espécie humana. É o ser humano que tem essa capacidade de se autodestruir. Deus não quer a nossa destruição, jamais. Deus não quer destruir ninguém, mas infelizmente, às vezes, o ser humano se autodestrói pelas decisões erradas que toma, pelos caminhos errados que segue. Ele é que decide, ele que toma a decisão em seguir algumas veredas que conduzirão à morte. Olha só. Então, vamos tomar muito cuidado com as nossas decisões. Vamos tomar cuidado naquilo que a gente decide, olha só. E o texto diz mais: o caminho dos ímpios perecerá. Olha só, perecerá. Quer dizer que o ímpio vai perecer. Alguns teólogos acreditam, né? E algumas igrejas também acreditam nisso, que quando Deus um dia toma sério o seu juízo sobre os ímpios, né? Sobre aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho, essas pessoas elas serão extintas, destruídas, né? Por quê? Porque o texto diz aqui que o caminho dos ímpios perecerá. Então, os ímpios vão ser destruídos, eles vão perecer. Olha, então será que um dia, né, após o juízo final, né, quando Jesus voltar, os ímpios serão julgados e será que eles serão extintos? Eles vão deixar de existir? É isso que alguns acreditam, mas não é isso que o texto está dizendo. Em primeiro lugar, o Novo Testamento diz assim, eu só vou citar algumas passagens aqui, né? Por exemplo, Jesus em Mateus capítulo 25, verso 46, ele diz assim: e esses, lá está falando dos ímpios, né? E esses, os ímpios, irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Olha só, os justos, aqui lembra, os justos são aqueles que são salvos, né? Pela graça de Deus, esses vão ter a vida eterna, enquanto que os ímpios vão para o castigo eterno. Se é eterno, é algo que vai durar para sempre. Então, os ímpios eles não vão ser extintos, né? Eles vão deixar de existir. Não, eles não vão deixar de existir. Eles vão continuar existindo. Por quê? Diz o texto que eles vão experimentar um castigo que é um castigo eterno. Assim como nós temos a vida eterna, uma vida que vai durar para todo sempre, eles também terão um castigo eterno, né? Ou seja, um castigo que durará para todo sempre. Paulo também fala sobre isso em 2 Tessalonicenses 1:8. Ele fala sobre a penalidade dos ímpios e diz lá que essa penalidade será eterna. Então, não tem nada a ver com ser extinto aqui, né? Uma outra coisa, o que diz esse texto então? O verbo aqui, destruir, ele poderia ser traduzido como extraviar-se. O que o salmista está dizendo aqui,
é o seguinte: o caminho dos ímpios se extraviará. Ou seja, o caminho dos ímpios não vai dar em nada o caminho deles, né? A ideia aqui, né, do verbo perecer, da ideia de que é um caminho que não leva a lugar algum. Ou seja, o ímpio não vai conseguir ele não vai conseguir realizar todos os seus planos. A sua vida um dia será ceifada. Muitos salmos falam ali que eles vão morrer nas mãos de Deus. A ideia lá do Antigo Testamento de uma morte ali prematura, da ideia de um juízo divino. E diz então que no devido tempo eles vão sofrer o juízo divino. Então, olha só o que está dizendo esse texto: o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, o caminho dos ímpios não vai dar em lugar nenhum. Na verdade, vai dar em lugar sim, né? Vai dar no juízo. Vai dar em um precipício. Ou seja, eles trilham um caminho que os está levando a um precipício, né? Essa é a ideia. No final do caminho deles haverá a morte, haverá o juízo. Então, olha só, a vida do ímpio aqui, de alguém que anda na contramão da vontade de Deus, aquele que não quer saber da palavra de Deus e que se desvia conscientemente da vontade de Deus, a vida dele é um carro na contramão. Vai bater. Se você já viu algum vídeo, né, de um carro na contramão, eu nunca vi ao vivo, né? Mas você já viu, você fica olhando aquele vídeo e você logo diz o seguinte: vai bater, né? Não vai dar certo. O fim vai ser trágico. Então, a vida de alguém que está contra Deus, que vive uma vida contrária à vontade de Deus, é uma vida que no final não vai acabar bem. O final vai ser trágico. A gente pode olhar para a vida dessas pessoas e dizer: olha, isso não vai acabar bem. A gente não, né? A própria palavra olha para a vida de algumas pessoas e a própria palavra afirma: olha, isso não vai acabar bem, né? Olha lá no final o que tem. Então, olha só, para terminar aqui, o bem-aventurado, o homem feliz, conforme diz o verso 1, é aquele que está andando rumo à vontade de Deus. Lembra que nós falamos isso? Que a palavra bem-aventurado, ela literalmente significa em marcha. É alguém em marcha, é alguém que está em marcha, alguém que está caminhando, andando em direção à vontade de Deus. Então, o homem bem-aventurado sabe onde ele vai chegar. Ele sabe que ele vai chegar lá na presença de Deus. Ao passo que o ímpio, ele não sabe onde vai chegar. Ele não sabe. Ele não sabe o fim, né? Ele não sabe que aquele caminho, né? Lá no final daquele caminho tem um precipício. Então veja como o salmo todo aqui está. O salmo 1 começa falando de alguém, o homem bem-aventurado, que está andando em direção à vontade de Deus. Ele não atende ao conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então o salmo 1 começa falando de alguém que está andando, o bem-aventurado, em marcha rumo à vontade de Deus. E o salmo termina falando de alguém que está também caminhando, né? Mas esse está caminhando para a morte, que é o ímpio, né? Está caminhando para um precipício. A pergunta que a palavra de Deus nos faz é: qual caminho nós temos trilhado? Qual caminho você está trilhando? Lembre-se, existem só dois caminhos e é preciso tomar uma só decisão. Não é possível dizer eu não sei. Ou nós dizemos sim ou dizemos não. E há só dois caminhos, não há um meio termo, não há um outro caminho, não há um terceiro caminho, não há uma religião alternativa, não há um tipo de, sei lá, algum tipo de coisa que poderia abrandar. Não há nenhum abrandamento. São só dois caminhos: o caminho
que leva à vida e o caminho que leva à morte. E eu queria terminar com essa palavra nesse momento. Se você está no caminho que conduz à morte, mude a rota da sua vida. Mude. Se você está aqui ouvindo essa palavra, você que está nos ouvindo pela internet, se você está seguindo um caminho, uma trilha, uma senda, uma vereda que conduz à morte, ainda dá tempo de você mudar a rota da sua vida. Vá para Jesus. Por quê? Porque Ele é o caminho que nos leva para o Pai. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Arrependa-se hoje dos seus pecados, creia no Evangelho, creia em Jesus, reconheça-o como Senhor e Salvador, e hoje mesmo Ele vai lhe dar a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Decida-se hoje por esse caminho. Decida hoje trilhar o caminho que leva à vida, e você jamais vai se arrepender. Com toda certeza, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Deus abençoe cada um de nós. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Vamos chamar aqui uma seguinte música à frente, já, né? Daqui a pouco a gente vai cantar uma última música. Mas antes de nós cantarmos aí o último louvor, nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar a todos que se coloquem em pé nesse momento. E o meu desafio a todos aqueles que nos ouvem nessa noite, neste momento, ou que nos ouvem, ou que nos ouvirá em outros momentos pelas nossas transmissões gravadas, o nosso desafio é: siga o caminho que leva à vida. Decida-se hoje ao lado de Jesus, vá para Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E por mais que você tenha trilhado um caminho de morte até aqui, por mais que você tenha feito coisas erradas, ou independente daquilo que você fez, hoje o Senhor pode apagar todos esses pecados pelo sangue do nosso Senhor Jesus. E pode lhe dar a vida eterna, e pode lhe dar não só a vida eterna, mas Ele pode lhe dar a vida abundante. Ele pode lhe dar não só a vida eterna, não só a vida abundante, mas a certeza da vida eterna também, né? A certeza de que você é salvo, você é redimido. Basta você se voltar ao Senhor, reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida. Se alguém gostaria de, nessa noite, tomar essa decisão, basta você erguer uma das suas mãos. As suas mãos, eu vou orar por você aí no seu lugar. Você não vai precisar vir aqui à frente, ninguém vai ver, enfim. É você e Deus, eu vou orar por você. Basta você erguer uma das suas mãos. Alguém gostaria que eu orasse por você nesse momento? Alguém gostaria? Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Alguém? Amém. Deus te abençoe. Amém. Mais alguém? Amém. Deus conhece cada coração, amém. Louvado seja o Senhor por essa decisão. Amém. Mais alguém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida. Ó Deus, a nossa oração é que o Teu Santo Espírito trabalhe poderosamente em cada coração que ouvir essa palavra nesse momento. Ó Deus, que cada um possa decidir-se pelo Senhor nesse momento. Deus, algumas dessas pessoas que nessa noite estão erguendo as suas mãos e estão dizendo que querem abandonar os maus caminhos e querem se voltar ao Senhor, se arrependendo dos seus pecados, se voltando para o Senhor Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador. Ó Deus, louvado seja o Senhor por essas vidas. Senhor, que o Senhor possa manifestar a Tua graça, o Teu perdão na vida deles agora, Pai. E tenho certeza que os pecados dessas pessoas estão sendo cancelados, estão sendo purificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus.
Ó Deus, que essas pessoas possam trilhar o caminho que leva à vida, ó Deus. Que essas pessoas agora possam de fato reconhecer que só Jesus é o Salvador, que só Ele é o Senhor, que Ele morreu por nós ali naquela cruz para nos dar a vida eterna. Ó Deus, louvado seja o Senhor. E a minha oração, ó Deus, é que o Senhor fortaleça essas vidas, para que essa decisão possa ser confirmada nesse momento, ó Deus. E que todos nós possamos nos manter firmes, sempre olhando para o Senhor, sempre trilhando esse caminho, que é um caminho apertado, é um caminho estreito, não é um caminho fácil, é um caminho em que nós precisamos renunciar ao nosso eu, ao nosso erro, precisamos deixar de lado tantas coisas que não agradam ao Senhor, mas nós sabemos, ó Deus, que é um caminho que nos conduz à vida, que nos conduz à vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Engrandecido seja o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos e que nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor.